das experiências de André Luiz nas zonas inferiores. Então, neste momento, relato e aponto o entendimento a partir de mim sobre as revelações, ou seja, as impressões, as experiências de André Luiz assim que chegou nas zonas inferiores. A fonte dessa informação eu extraí do livro Nosso Lar, número 1, página 17 a 20. Essas revelações de como se sentiu logo após o seu desencarne, André Luiz nos faz pensar em dois momentos de suas experiências de vida. A primeira, quando estava encarnado, a segunda, após o desenlace do corpo físico, o desencarne ou a morte, como nós comumente chamamos. Ao revelar suas experiências na chegada ao mundo espiritual, os seus sentimentos, seu sofrimento, o ambiente, as companhias, fez uma conexão direta de como decidiu viver enquanto encarnado e os seus reflexos após a sua desencarnação. André Luiz percebeu, no meu entendimento, que os valores e comportamento dele durante a vida encarnada, perante a sua família, perante as pessoas, aquele conhecimento que ele adquiriu no lado profissional e religioso, fariam total diferença no local onde estaria após o seu desencarne. Foi neste local, conhecido como zona inferior, denominado por umbral, que após estes momentos temporários de sofrimento, o levaria a grandes reflexões e o total arrependimento do que fez e do que deixou de fazer enquanto encarnado perante a vida no planeta Terra. Diz André Luiz assim, sobre o seu estado mental, a sensação enquanto estava na zona inferior, revelando-nos o seguinte, abre aspas, eu aguardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo, a noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Eu tento buscar um exemplo para tentar chegar o mais próximo do que André Luiz revela, essa sua sensação. Assim, fico pensando, por exemplo, quando acordamos assustados à noite, sem saber onde estamos, que horas são, com aquela perturbação. Essa experiência, a meu ver, já é muito difícil, até o momento em que vamos aos poucos nos recuperando e voltando à normalidade. Só que André Luiz, ele vai e continua expressando as suas sensações ao chegar na zona inferior, tendo um despertar da consciência. Então, vejamos, como que isso se deu. Abre aspas. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. No entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos, assim, com dificuldade, forte. Assim, penso eu que, apesar da convicção, ele estava respirando com dificuldades e aos poucos, Então, dessa forma, André Luiz, ele já tinha consciência do seu desencarne. Ele percebia que respirava fortemente, assim percebia também que de alguma forma continuava vivo, lógico, em outro lugar, mas não no ambiente anterior, não mais no planeta Terra. E André Luiz continua a revelar suas experiências, essa sensação de horror, seus clamores e o que viu no ambiente onde ele estava. Ou seja, ao chegar na zona inferior. Vamos ver como é que ele disse. Abre aspas. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis, impossível esclarecer. Fecha aspas. Aí abro aspas de novo. Sentia-me, na verdade, amargurado, doente, nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível, senhorando-me, muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus
respondiam-me aos clamores. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos álvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa, que os raios de sol aquecessem de muito longe. Nesse caso, eu observo dessa forma, que a revelação de André Luiz, esse seu comportamento, esse medo terrível, ele gritou como um louco, ele implorava a piedade, ele clamava contra o doloroso desânimo que estava subjugando ele, o seu espírito. Mesmo nessa situação com voz forte, lamentando, os outros que estavam em seu ambiente lamentavam de forma pior e respondiam a André Luiz. Ouvia também gargalhadas sinistras, ou seja, estava acompanhado de outros espíritos em sofrimento. Relata que viu no ambiente formas diabólicas, rostos álvares, que assim, grosseiros, tolos, espíritos com expressões animalescas, e com isso ficava mais assombrado. Ao relatar a paisagem, quando não totalmente escura, me fez lembrar de uma experiência que eu tive num sítio no interior, quando eu voltava da casa de um vizinho, junto com outras pessoas, aí somente com a lanterna, e aí nós desligamos a lanterna, mas a gente não conseguia ver nada, nem um palmo à nossa frente, era um breu total. E André Luiz continua a nos revelar suas experiências nas zonas inferiores, e ele afirma que tudo iniciou logo após que se desprendera dos últimos laços físicos do túmulo, indagando-se qual o objetivo do que estava passando. Se perguntava sobre a família e aponta que o pavor da treva e do desconhecido tiravam seu raciocínio. E aí ele vai e diz o seguinte, neste momento, abre aspas: "E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão. Onde o lar, a esposa, os filhos, perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio. Logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro." Fecho aspas. Neste caso, eu observo que os seus primeiros sentimentos foram de medo, pavor. Imagino que seja um medo, inclusive assim, difícil de descrever. Se sentiu sem rumo, receoso do oculto, daquilo que ele não via, do que não se sabia, e por estar com pavor, os seus raciocínios ficavam perdidos. E em que momento isso ocorreu? Que é importante saber. Isso logo após que se desprendera dos últimos laços físicos. Como se vê, ele não usa a expressão de morte. Esse desprendimento dos últimos laços físicos foi ainda no túmulo. Neste momento, André Luiz é quem vai indagar o porquê estava passando por isso e qual era o objetivo. Então eu penso que o medo apontado por André Luiz nessa experiência está muito longe desse sentimento de medo que sentimos enquanto encarnado aqui no planeta Terra, nas nossas experiências do dia a dia. Aponta também do pavor da treva, que era tão grande que isso ele perdeu todas as condições de raciocinar para chegar a uma determinada conclusão. Isso quer dizer que não tinha como pensar direito no que estava sentindo, no que estava vendo, no que estava ouvindo naquele ambiente, pelo pavor que ele estava tendo naquele momento. E aí André Luiz aponta também o momento em que
essa experiência se iniciou, essa experiência sofredora. Ele afirma que tudo isso aconteceu logo depois do desencarne. Assim que desprendeu do corpo físico, ainda no momento de ser enterrado, né? Quando ele se desprendeu, ele já estava na zona inferior. E André Luiz, no momento em que se desprendeu do corpo físico, lá no túmulo, encontrava-se na zona inferior e aponta a dificuldade de ter consciência naquele momento, pelo tormento que estava passando. Então, vamos ver o que ele disse. Abre aspas. Atormentava minha consciência. Preferiria a ausência total da razão, o não ser. E aí eu penso que ele estava numa situação tão difícil que, ao afirmar que preferiria a ausência da razão para não sofrer o que estava sofrendo, é o que muitas vezes ouvimos de pessoas em sofrimento, sofrimentos psicológicos, arrependimentos, né, por alguma experiência ruim que teve. No entanto, esses tormentos da consciência que vemos não chega ao tormento que revela André Luiz, pois está acompanhado de revelações que ele nunca imaginava existir. Ele revela algo que ele nunca imaginava que iria existir. Em outro apontamento, André Luiz, na zona inferior, revela uma de suas experiências, aponta que raramente descansava e diz que o sono era apenas minutos. Contudo, ele via num ambiente e era acordado por seres monstruosos. Olha como é que ele diz. Abre aspas. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me, irônicos. Era imprescindível fugir deles. Eu vejo que o André Luiz, ao revelar essa experiência, nos mostra dois pontos. O primeiro, que não descansava, não dormia, ficava desperto o tempo todo. E isso ia lhe gerando um cansaço. O segundo são os seres monstruosos que lhe assustavam. E como não sabia o que era, até aquele momento, ele fugia de pavor, porque ele não entendia quem eram aqueles seres que ali estavam. Revela também André Luiz, em suas experiências lá na zona inferior, que nesse momento, que não mais habitava o planeta Terra, observava que estava em outro local e que naquele momento não conseguia pensar, pois estava angustiado, não conseguia buscar uma solução. E aí pensou sobre questões religiosas, né? Vamos ver. Abre aspas. Reconheci agora a esfera diferente a erguer-se da poeira do mundo, e todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro, mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Secundários para a vida humana. Significava, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho de gloriosa destinação. E ele continua. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muitas vezes folheara o Evangelho. Entretanto,
era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Identificava-as por meio da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições em que estacionara. Nesse caso, estacionara voluntariamente. Penso que nessa fala reveladora de André Luiz, posso refletir em alguns pontos relevantes. Lembrando que o posicionamento é a partir de mim, de minhas reflexões. O primeiro é sobre as ciências humanas, ou seja, princípios filosóficos, políticos, científicos. Tem a sua importância no planeta Terra para a convivência entre as pessoas. No entanto, por estarmos a caminho de um destino glorioso, por sermos espíritos eternos, tinha outros conhecimentos que seriam mais importantes para também dedicarmos nossas reflexões. Segundo, também verificou André Luiz que havia algo acima desses conhecimentos humanos, o que chamou de fé. Terceiro, que essa reflexão para André Luiz chegou tarde. Deveria ter refletido sobre essas questões ainda no planeta Terra. Quarto, entendeu que suas leituras sobre o Evangelho de Jesus foi meramente mecânica, sem reflexões profundas, seguiu o entendimento de alguns e não se debruçava com frequência para observar e raciocinar os ensinamentos. Então fica aí a dica, vamos nos dedicar a estudar e praticar o Evangelho de Jesus e todas as revelações que nos são postas através dos livros. Lembrando que não é fácil, mas também não é impossível. Basta a gente se movimentar a favor. André Luiz, na zona inferior, reflete sobre as suas conquistas acadêmicas, financeiras e os vícios da mocidade. E revela a noção de tempo perdido. Vejamos. Abre aspas. Em verdade, não fora um criminoso, no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Abre aspas ainda. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício. Compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo, organizar o lar, conseguir filhos, perseguir as situações estáveis que garantisse a tranquilidade econômica do meu grupo familiar, mas examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Habitar a terra, gozar-lhe os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra ceitil do débito enorme. Tivera pais cuja generosidade e sacrifício por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuí um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana. Surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Como se vê, no meu entendimento, André Luiz se comportou como seria o comum no planeta Terra. Conquistas, sucesso, e com isso se prendera totalmente ao egoísmo, pois não retribuíra aos irmãos da Terra nada do que conquistou. Entendo ainda que André Luiz teve um tratamento muito rígido com a sua família, exigiu um comportamento conforme as suas vontades. Observo que neste ponto, André Luiz estava nas zonas inferiores, nos revela, deixou voluntariamente de buscar, de refletir sobre as questões divinas e eternas, e que nesse momento não suportava as realidades eternas. Olha o que ele diz. Enfim, como a flor de estufa,
não suportava agora o clima das realidades eternas. Não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas. Ou como um mendigo infeliz que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuoso tufões. E aí eu fecho aspas. Nesse caso eu entendo que André Luiz aponta que deixou de buscar a realidade eterna que todos carregamos na consciência em troca dos prazeres do planeta Terra. E se coloca por essa conduta como se fosse um criminoso e entende a partir daí que todo o sofrimento em que estava passando era justo em decorrência das suas escolhas. Assim, é importante refletir nas experiências reveladas por André Luiz, para que mudemos o nosso posicionamento perante a vida. E aí a gente busca refletir sem preconceito os valores pré-concebidos, as revelações que nos são trazidas, mudando dessa forma o nosso pensamento, mudando as nossas ações perante a vivência no planeta Terra. E André Luiz nos envia um conselho, finalizando, ele nos envia um conselho amigo. Após todas as reflexões, sensações, medo, sua vivência e descoberta da zona inferior, para que a gente fique atento às nossas escolhas. Vamos ver o que o André Luiz nos diz. Abre aspas. Ó amigo da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Fecha aspas. André Luiz nos dá a seguinte orientação. Primeira, que podemos evitar o caminho da amargura, nos preparando, buscando todos os conhecimentos da vida eterna, para que, ao deixarmos o planeta Terra, não sejamos surpreendidos com a realidade ao qual eles nos revelam. Segundo, nos dediquemos ainda no planeta Terra, buscando a verdade, pois para os que não buscam, estes serão surpreendidos. Terceiro, aponta a importância da dedicação agora, para que não sofremos o que ele sofreu. Penso que isso nos mostra que nós que nos dedicamos como se fosse normal somente às coisas do planeta Terra, de forma intensa, e não acreditamos ou acreditamos vagamente nas realidades espirituais, que é o que importa. Então, aí está a importância de nós nos dedicarmos à reflexão constante. Nós buscarmos as nossas verdades diante daquilo que está à nossa frente. Tem muitos fatos na vida, no planeta Terra, que não está ligado à religião, nem as informações que o próprio André Luiz nos traz está ligado à religião. Ele nos revela algo que é real. E se é real, não tem o que dizer sobre religião. É a mesma coisa se eu fosse visitar uma cidade que ninguém nunca tivesse ido e de lá retornasse e contasse tudo como lá era. Não é religião, é uma realidade ao qual está sendo revelada para mim, que eu não sabia, mas ela sempre existiu. Então eu fico por aqui, curte, comente, compartilhe, e qualquer detalhe, qualquer situação de interpretação, de entendimento equivocado, foi da minha parte. O livro Nosso Lar está nas livrarias, está em todos os lugares, tem filme, vocês podem também ler, tirar suas próprias conclusões. O importante é a gente trocar a ideia dessas revelações, disso que está sendo revelado para a gente através de André Luiz.